Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta agora falando do módulo 4, hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. A gente vai estudar agora como dar nomenclatura e como identificar essas ramificações aí, tudo bem? Eu selecionei esses 5 exercícios aí que são um dos exercícios que mais causam confusão. Então eu vou trabalhar com vocês eles aí para vocês tentar entender melhor. Treinem bastante essa parte, pessoal, porque lá na frente isso vai ser muito importante. Porque você já vai ter conhecido todas as funções orgânicas e se você errar numa ramificação, você vai errar o nome. Independente da função orgânica, isso vale para todos. Então é muito bom aprender agora. Eu vou tentar ensinar de uma forma mais simples, mais objetiva para vocês entenderem, tudo bem? Então vamos lá. Eu selecionei 5 exercícios, são bem tranquilos, mas dá para errar algumas coisas aí. Então vou fazer passo a passo para vocês entenderem. Espero que goste. Qualquer dúvida, de novo, me sigam aí nas redes sociais. Meu Instagram é esse aqui, ó, @AndréScridelli. Então, podem mandar lá no meu privado, lá nas mensagens do Instagram e que eu respondo a hora que eu puder, tudo bem? Deixei aberto lá meus direct para vocês mandarem a hora que vocês quiserem, beleza? Então, vamos lá. Primeiro exercício aí, pessoal. Exercício 61. Analisando o composto, verifica-se que os radicais ligados aos carbonos 4 e 6 são, respectivamente... Então, vamos lá. Ele dá essa estrutura para a gente tem que identificar o carbono 4 e o carbono 6. Primeira coisa que quando você vê uma molécula, pessoal, procurem ligações duplas ou triplas, né? Então, a gente já vê que nessa molécula aqui, ó, tem uma duplinha aqui. Então, minha contagem tem que ser para cá, porque a preferência é a dupla no nome. Então, a minha contagem tem que estar perto dela, ela tem que ter o menor número possível. Então, eu poderia começar a partir desse carbono aqui ou desse carbono aqui. Tudo bem? Outra coisa, fiquem atentos quando ele coloca as moléculas dessa forma aqui, ó, C2H5, C2H5. O que é isso, pessoal? Às vezes você não lembra, mas isso daqui é um CH2 seguido de um CH3, também conhecido como etil, tudo bem? Então, isso é uma forma dele escrever resumidamente tudo isso daqui, ó. Fiquem atentos a isso que ele pode depois no exercício te fazer confundir a cabeça. Mas vamos lá. Para a gente dar o nome ou identificar os carbonos 4 e 6 certinho, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar a chamada cadeia principal. Vou colocar uma canetinha aqui, né? Peraí, apertei errado. A gente precisa identificar a cadeia principal. E como que eu faço para identificar a cadeia principal? Existem várias regras, cada um usa uma regra. Eu vou ensinar a regra que eu gosto de trabalhar, vou chamar de regra da minhoca, né? E a minha cadeia carbônica principal tem que ter o maior número de carbonos possíveis, tudo bem? E o que seria essa regra da minhoca? Eu vou fazer um desenho e vou contar quantos carbonos tem, beleza? Então vamos lá. Se eu pegasse aqui, ó, a partir desse carbono aqui e seguisse, desenhasse aqui, ó, uma minhoquinha, ó. Vamos parar aqui. Vamos contar quantos carbonos eu tenho dentro dessa cadeia principal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Beleza, tenho 7 carbonos, é um número grande. Será que eu tenho outros caminhos que eu posso fazer? Vamos supor que eu pegasse daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não poderia ser um caminho bom. Ou, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem menos que essa daqui, então essa aqui também não pode ser a cadeia principal. E se eu pegasse outra aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que tem 2 carbonos aqui, é um grupo metil, também tem 7. E aí, bateu com esse, o que eu faço? Bom, pessoal, se eu tenho 2 caminhos agora com 7, vou até desenhar aqui, seria esse caminho aqui, ó, ou esse aqui, né? Cada um com 7. A regra também diz que a nossa cadeia tem que ficar com o maior número de ramificações possíveis e com as ramificações com o menor tamanho possível. Então, de preferência,
radicais que eu tenha o menor tamanho possível. Mas a gente esqueceu de fazer um último caminho. Eu vou apagar tudo aqui, ó, e começar de novo. E se eu pegasse e viesse aqui, ó, fazendo esse caminho, e virasse aqui, ó. Fiquei com essa. Vamos contar quantos carbonos eu tenho agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora essa cadeia principal tem o maior número de carbonos possíveis. No total eu tenho 8 carbonos, beleza? Então se ela é a maior cadeia que eu consigo, essa é a minha cadeia principal. E tudo que tiver ligado nela, fora dela, da principal, são as ramificações, que eu vou circular aqui, ó. Isso aqui é uma ramificação, isso aqui é uma ramificação, isso aqui é outra ramificação, e isso aqui é outra ramificação. Desculpe o desenho aqui que eu estou desenhando no mouse, né? Não é o mais perfeito, mas vamos lá, o que temos para hoje. Beleza. Então, agora eu posso numerar minha cadeia. Lembrando que eu tenho que deixar minha dupla com o menor número possível. Então, eu vou começar contando a partir desse carbono. Então, minha cadeia vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrando que esse aqui seria meu carbono 7 e esse aqui seria meu carbono 8. Ele pergunta quem são os que estão no carbono 4 e o carbono 6. Vamos lá, carbono 4 é esse cara aqui, ó. Quem que está no carbono 4? É esse radical aqui. Como que ele chama? Esse radical aqui, ó, ele tem 3 carbonos. Então seria um propil, né? Só que ele está bem no carbono do meio. Isso faz com que esses dois caras sejam iguais. Então se dá o nome para esse cara aqui de isopropil, né? Eu já dei spoiler aqui da resposta, né? Apertei sem querer o botãozinho e já saiu a resposta. Isopropil. E agora ele quer o do carbono 6, que é esse cara aqui. Quem que é o meu radical? Esse cara aqui? Não, esse cara aqui que é o etil, ele faz parte da minha cadeia principal. É quem ficou de fora da principal, que é esse aqui, ó. O metil. Tudo bem? Então quem está no carbono 3 e no carbono 6, carbono 4 e carbono 6 é isopropil e metil, alternativa E. Tudo bem? O DEPS faz de outra forma, né? Ele pega e vai transformando carbonos terciários, quaternários e secundários no menor possível, né? Por exemplo, eu preciso tirar, esse carbono aqui é terciário. Eu vou transformar nele o menor possível, vou excluindo sempre os menores radicais. Então, esse cara está ligado a esse grupo, a esse grupão e a esse grupinho aqui. Qual que eu posso excluir mais facilmente? Não é esse que é o menor? Então, ele vou transformar de terciário para secundário. Então, esse cara é um radical. A mesma coisa aqui, esse cara seria o menor. É questão de gosto que você se acha adaptar melhor, pessoal, não importa. Cada professor ensina de um jeito, cada um tem um jeito que acha mais fácil. Eu acho mais fácil assim, identificar a maior cadeia, contando sempre o maior número de carbonos, tudo bem? Mas se você acha mais fácil o jeito que o DEPS ensina lá, também é ótimo, ele funciona muito bem. É questão de que eu acho mais fácil de explicar, beleza? Continuando aí. Octanagem é o índice de resistência e a denotação da gasolina. O índice faz relação da equivalência à resistência de denotação de uma mistura percentual de isoctano de fórmula molecular C8H8. Considerando os 3 compostos de mesma fórmula molecular que o isoctano, quais são os radicais que podem ser identificados? Bom, pessoal, ele deu essas 3 estruturas aqui, né, que é do isoctano que ele falou pra gente, que é o principal componente da gasolina, é o que deixa a gasolina melhor possível. Se eu tenho mais isoctano, melhor ela é. Mas voltando aqui, ele quer saber quais os radicais dessas moléculas. Bom, de novo, a gente vai ter que encontrar a cadeia maior possível, né? E lembra, ela tem que ser o mais ramificada possível também, de preferência radicais pequenos, então a gente não pode ter um radical muito grande. Por exemplo, vamos pegar essa primeira. Se eu pegasse e fizesse a minha minhoquinha aqui, ó, ela ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e teria esse radical que é o isopropil, né? Beleza? Só que eu tenho como deixar ela mais ramificada ou também com maior número de carbonos? Tenho. Olha aqui, ó, vou apagar. E se eu escolher esse caminho aqui, ó,
fazer aqui a minhoquinha, ó, pegar e virar aqui, ó. Beleza? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho agora uma linha torta e agora eu tenho dois radicais. A preferência é sempre ter o maior número de radicais. Meu radical é esse cara aqui, que é o etil, e meu outro radical é esse aqui, que é o metil. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a outra molécula que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, fica meio perdido, mas vou tentar fazer uma minhoquinha que já vai dar de cara o nosso resultado. Se eu pegar aqui e fizer isso, ó, eu terei 4 carbonos. Dá para deixar maior? Ó, fiquei com 2 radicais, mas esse radical ficou muito grande. Dá para deixar maior? Dá. Vamos lá. Vou apagar de novo aqui e vamos fazer, ó. Vou pegar aqui, vou circular aqui, vou dar a voltinha aqui, ó. E aí a nossa cobrinha vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora, eu tenho 2 radicais também, como eu tinha antes, só que eles ficaram menor. E minha cadeia agora principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ou seja, mais carbonos do que eu tinha. Então, ficou aqui. Vamos para o próximo. Esse cara aqui, ó. Eu já vou fazer direto, ó. A curvinha também, ó. Ele vai ficar com 6 e 2 radicais fora, ó. Beleza? Essa cadeia aqui, ó, vou desenhar de novo que apagou aquela hora. Ficou assim, né? Então, a nossa cadeia principal são essas. E os nossos radicais são as bolinhas aí. Se a gente olhar os radicais que a gente encontra aqui, são os mais simples de todos, né? O metil e o etil. Então, só tem metil e etil. Ficando, então, os radicais que se apresentam mais aí, ficaria os radicais metila e etila. Tomem cuidado, então, com isso da cadeia principal. Lembra que ela tem que ter o maior número de carbonos possíveis, né? Então, a minha cobrinha é a minha cadeia principal. E os meus radicais têm que ser o maior número possíveis e de menor tamanho possível. Se eu ver lá que eu tenho um caminho que eu consigo ter, que nem aqui, o caso lá de ter um etil e um metil, é melhor do que eu ter um isopropil, que nem era no início ali, pessoal. Então, tomem cuidado com isso daí, beleza? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Questão 64, ele fala assim, ó, dado o seguinte composto, aí ele dá essa estrutura toda e fala assim, ó, os radicais ligados ao carbono 3, 5 e 6 da cadeia principal são respectivamente... Bom, pessoal, algumas coisinhas que a gente tem que analisar. De novo, vamos identificar uma dupla aqui, então a contagem tem que ser perto da dupla. Pode ser aqui, ó, 1, 2, 3, e assim por diante, 4, 5, 6 e assim vai. E outra coisa que eu queria falar para vocês, ó, lembra o abreviado? O que era isso daqui, ó? Abreviado, isso aqui é o metil, né? Esse a gente já viu lá no primeiro exercício. Mas o outro é esse aqui, ó. Toma cuidado, porque vamos pegar, ó, vou fazer um negócio para vocês. Se eu fazer minha cobrinha aqui, ó, para fazer minha cadeia principal sendo essa, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Beleza. Agora, se eu pegar aqui, ó, né, C2H5, eu penso, então metil, né? E eu penso aqui, C6H5, instintivamente eu vou pensar, é um equizil, né? Um radical de 6 carbonos. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu continuasse para cá, somando mais 6 carbonos, daria 9. Então, essa seria a nossa cadeia principal, esse caminho aqui, ó. Porém, isso aqui é um composto, é um radical que a gente chama de fenil, né? É o benzeno que perdeu o hidrogênio e se ligou à estrutura principal. Numa molécula, a gente tem duas opções. Ou uso o benzeno como a nossa cadeia principal e o que está ligado a ele seria a nossa ramificação. E olha aqui, olha o tamanho disso aqui para ser uma ramificação para ele. Não ficaria legal, né? Dar um nome para isso tudo. Então, às vezes, a gente trata ele como uma ramificação. E a ramificação dele chama fenil ou fenila, né? Que é o C6H5. Então, para não escrever esse desenho, fazer esse desenho aqui do anel aromático, ele coloca aí C6H5. Fiquem atentos a isso. É muito comum cair no vestibular isso justamente para confundir. Aí você vai depois ver aqui nos exercícios, as respostas têm esse nome benzil. Você está pensando, é o benzeno, benzil seria o nome dele. Não, já vou explicar por quê. Vamos voltar para a nossa cadeia principal aí.
Então essa aqui é a nossa cadeia principal, ela vai ter o maior número de átomos de carbono. Lembrando que eu tenho que dar preferência ao lado que tem a dupla. Então a nossa numeração vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O que ficou de fora, lembra? São os nossos radicais. São esses três carinhas aqui, né? Então, ele pergunta no carbono 3, 5 e 6. No carbono 3 eu tenho o fenil, no carbono 5 esse cara é o etil, como a gente já viu anteriormente, e no carbono 6 o metil. Eu falei lá do benzil, né, pessoal? O benzil é outro radical, é esse cara aqui, ó. É um benzeno ligado a um CH2 que está ligado à cadeia principal. Isso aqui é derivado do tolueno, né? E aí, para não ficar tolu, eles poderiam ter deixado toluil, né? Mas, como já existiu o fenil, para não deixar o benzeno de nome, eles colocaram benzil. O fenil vem do fenol, né? Talvez eles colocaram isso por causa do fenol. Perdeu um OH que vocês vão aprender mais para frente e forma aqui esse grupo fenila, tudo bem? Mas é questão de ficar atento. Tomem cuidado que benzil é esse, fenil é esse. Então a nossa resposta final ficou a alternativa B, fenil, etil e metil. Tranquilo? Então vamos fazer agora, pessoal, o exercício 68, né? Esse exercício aqui gera muita confusão lá no plantão, muitos alunos me levam porque acaba se perdendo. Ele é um pouco chatinho de fazer mesmo porque ele dá essa estrutura gigante em bastão. Vamos ler o exercício, a gente faz ele. Analise a estrutura seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC. Aí ele dá pra gente toda essa estrutura gigante aqui. E fala assim, ó. Assinale a opção que indique as cadeias laterais ligadas respectivamente aos carbonos número 4 e 5 da cadeia hidrocarbônica principal. Então ele quer que a gente ache esses números 4 e 5. Para a gente numerar a cadeia, a gente precisa achar a cadeia principal. Lembrando que ela tem que ter o maior número de carbonos. Então eu vou desenhar uma aqui, vamos ver o que vai virar. Vamos escolher esse caminho aqui, ó. Beleza, desenhei a minha minhoquinha aqui, ó. Fechou. Vamos contar quantos carbonos tem. Lembrando que cada pontinha da fórmula de bastão é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Beleza, pessoal? É um número bom, pode ser a cadeia principal. Vamos ver os radicais que formaram. Sobrou esse cara aqui que é um metil, beleza. Sobrou esse cara grandão que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Só que sobrou esse outro aqui, ó, gigante, ó. Que é até difícil, a gente nem conhece uma ramificação dessa, né? Assim, a princípio, olhando. Ele dá para dar o nome dele? Dá. Só que não é o mais ideal. Por quê? Lembra? A regra é ter o maior número de ramificações possíveis e o menor número de tamanho possível, né? Às vezes não tem jeito de eu ter, por exemplo, isopropil ou esse cara que eu vou mostrar para vocês aqui. Não tem jeito, mas de preferência o maior número e que o menor tamanho, beleza? Agora eu vou mostrar um outro caminho. Deixa eu clicar aqui e apagar aqui. Vamos voltar. Eu vou começar daqui, ó. Pegar minha cobrinha, vou vir, em vez de eu ir para aquele lado, agora eu vou descer, vou encurvar para cá, vou fazer tudo isso daqui, ó. Beleza? Olha aí, ó. Agora vamos contar quantos carbonos ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Um número bom. Vamos ver as ramificações? Ficou esse cara grandão aqui, mais 2 metil desse lado aqui e esse outro cara maior. Bom, pessoal, eu já vou adiantar para vocês, se você tentar fazer, por exemplo, virar para cá, não vai dar certo, que vai acabar acontecendo tendo aquela ramificação. Então, essa é o melhor caminho possível, beleza? Então, onde que eu começo a numerar? Agora, eu vou começar a numerar onde tem o carbono com número, onde eu tenho radicais do carbono que deu o menor número. Então, por exemplo, se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, o primeiro radical vai aparecer no carbono 4. Se eu começar a contar desse lado, 1, 2, 3, os radicais vão começar a aparecer do carbono 3. Então, eu dou preferência onde que o radical fique no menor número possível. Então, a minha numeração vai ficar essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Eu vou apagar essas linhas para ficar mais fácil de enxergar.
e vou desenhar de novo os radicais. Eu tenho esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esses dois radicaizinhos aqui, beleza? Vamos ver quem que ele está perguntando. Determine os radicais aqui, ó, dos carbonos 4 e 5. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Que radical é esse daqui? Vamos lembrar, cada pontinha tem 3 carbonos. 1, 2, 3. Aqui já é a cadeia principal. Então, meu radical tem 3 carbonos. Se o com 1 é metil, com 2 é etil, com 3, porque tá vendo? Ele é linear, que ele não tem nenhuma uma ramificação, o seu radical. Então ele tem 3 carbonos, esse cara aqui é o propil, beleza? Agora vamos ver esse cara aqui, ó, que está ligado no carbono 5. Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, tudo bem? Esse cara aqui, pessoal, ele tem 4 carbonos, ele seria but, né? E como ele tem um carbono aqui dividindo a molécula no meio, né? Se eu passar uma linha aqui, ó. Desculpa, não ficou reta, mas ele tem esse lado, ficou igual a esse lado. Então a gente usa o termo iso. E como tem 4, é um but, né? Então o nome desse cara é isobutil. Se o meu radical tivesse ligado bem nesse carbono aqui do meio, ele é um carbono terciário. Então seria terc-butil, beleza? São outros radicais que podem aparecer aí. Então ficou a alternativa A. Tranquilo? Vamos para o último exercício. Que ele fala assim, ó. Ao analisar o composto seguinte, verificamos que os radicais ligados aos carbonos 3, 4 e 5 da cadeia principal são, respectivamente... Bom, de novo ele quer que a gente identifique os radicais da cadeia principal. Olhando assim, o nosso carbono aqui tem uma dupla, ó, então ele vai dar preferência para iniciar a nossa cadeia desse lado aqui. Mas que caminho a seguir? Se eu pegar esse caminho aqui, ó, e virar aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e uns radicais gigantes. Nesse caso, pessoal, tá fácil, ó. A cadeia principal é a reta aqui, ó. Fazer a minha minhoquinha aqui, ó. Eu tenho a minha cadeia principal já. E esses são os meus radicais. Eu tenho radicais, um número bom de radicais, de preferência pequeno, só que sobrou um maiorzinho aqui que a gente já trabalhou com ele, né? Mas não tem problema. Então a nossa numeração fica essa. Ele quer no 3, 4 e 5. Carbono 3, esse é o da dupla, né? Porque a gente tem que começar do lado que tem a dupla. Então eu começo a contar daqui. 4 e 5. No carbono 3 eu tenho o radical metil. No carbono 4, esse cara aqui são 3 carbonos, então propil, mas como eu tenho um bem no meio aqui, ó, um lado igual ao outro, eu uso o termo iso, então isopropil. E no 5, o radical etil, ficando a alternativa A. Beleza, pessoal? Tranquilo? De novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá no meu Instagram, que eu deixei aí para vocês, ou no meu Facebook, que também é André Scridelli. Me procurem lá, mandem nas redes sociais. Ou deixo aqui um comentário no vídeo, qualquer coisa, que eu olho depois. Mas eu estou à disposição de vocês se vocês precisarem. Contem comigo aí. E desejo a vocês uma ótima Páscoa, um bom final de semana aí. Aproveitem, descansem também, façam os exercícios, estudem, mas aproveitem para descansar, que também sei que está sendo pauleira essa adaptação a esse estilo à distância, né? Tranquilo? E nem esse, na verdade, nem é um formato EAD, né? Que a gente fala de ensino à distância, porque é totalmente diferente. Aqui é o jeito que a gente está encontrando de facilitar a vida de vocês, tudo bem? Que a gente quer que vocês não deixem de estudar. Então fiquem com Deus aí, um abração, boa Páscoa a todos. Até mais!